Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos, que sem dúvida, né, estão aí numa alegria danada por mais uma grande vitória do Atlético na estreia na Copa Sul-Americana. O Atlético goleou a LDU de Quito por 4-0 no estádio Antônio Ascioli, no segundo tempo magistral do time rubro-negro. E a partir de agora eu vou trazer para vocês as minhas impressões deste jogo, né, que sem dúvida vai ficar na memória do torcedor atleticano por muitos e muitos anos, pela importância do resultado, pelo tamanho do adversário e por toda aquela atmosfera presente no estádio Antônio Ascioli. É logo depois da vinheta de abertura. Aqui no Futebol 62 você encontra o melhor conteúdo do futebol goiano no oferecimento da ProEsport.bet, conectando você ao esporte. Quem apostou no Atlético hoje, lá na ProEsport.bet, ganhou dinheiro, porque o Dragão passou por cima da LDU. E se você tem interesse em ser cambista da ProEsport.bet, pode entrar em contato por este número WhatsApp 9503 2286. O Futebol 62 também tem o oferecimento e o patrocínio da WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias em geral, supermercados, bares e restaurantes e outros empreendimentos de médio, pequeno e micro porte, vamos dizer assim. Então você pode entrar em contato aí pelo 99476-6373 e levar o sistema, a gestão automatizada, né, a gestão informatizada até a sua empresa. Bom, na abertura do grupo F, né, porque o outro jogo é amanhã, entre Antofagasta e Defensa e Justiça, o Atlético já deu o seu cartão de visita. E um cartão de visita que machucou o LDU, né, vamos dizer assim. E além disso, com certeza causou preocupação nos outros adversários do grupo, os argentinos do Defensa e Justiça e os chilenos do Antofagasta. Mas vamos falar de Atlético e LDU. Um primeiro tempo em que o Atlético para mim foi superior à LDU, esteve mais próximo do gol do que a LDU, porém a melhor oportunidade foi da equipe equatoriana, né? O Luan Poli fez uma defesa muito boa naquele lance na cabeçada, né, na grande área. Ficou aquela dúvida se a bola entrou ou não entrou. Fiquei na impressão de que ela não entrou toda. Para ser gol precisa entrar toda, né? E aí o Atlético se livrou naquele lance de tomar o gol. Um primeiro tempo de posse de bola mais ou menos dividida. O Atlético teve uma presença de bola maior, uma posse de bola maior no início do jogo, mas depois a LDU conseguiu ir equilibrando. O Atlético até finalizou mais também no início do jogo, depois a LDU também finalizou contra o gol do Atlético algumas vezes. Inclusive, se eu não me engano, no primeiro tempo foram 8 finalizações do Atlético e 7 da LDU. Mas o Atlético criou mais do que o time equatoriano. Perdeu uma oportunidade boa com o Marlon, perdeu com o Léo Pereira. Eram jogadas que o Atlético poderia, por exemplo, sair à frente do marcador. A LDU também teve essa oportunidade, né, de sair à frente, mas acabou parando na defesa atleticana. O Atlético reclamou muito de questão de arbitragem, um lance do pênalti, né, que a bola tocou, e tocou mesmo, né, no braço do jogador equatoriano. Eu até penso que o pênalti deveria ter sido assinalado, mas eu achei que o Atlético demorou demais a entender a arbitragem, sabe? É outro jogo. A Sul-Americana é um outro jogo. Não adianta ficar pulando na beirada do campo, reclamando. Os árbitros, eles apitam de uma forma diferente na Sul-Americana. E a gente até tem a impressão, ao longo dos anos, de que eles têm uma certa, como que eu vou dizer, má vontade com os brasileiros, vamos dizer assim, né? Mas o ritmo é outro, esse é um fato, o Atlético vai ter que se adaptar. Pensa ainda mais nesses jogos que fará agora na Argentina, no Chile, são jogos diferentes dos jogos aqui no Brasil. Não estou dizendo que são jogos melhores, mais difíceis ou mais fáceis, mas são jogos jogados de maneira diferente. Então o Atlético tem que se adaptar, e hoje o Atlético se adaptou muito bem, né? No segundo tempo, com menos reclamação, mais interessado no jogo, e especialmente com o crescimento de três jogadores, Jorginho, Shailon e Wellington Rato.
o segundo tempo deles foi muito superior ao primeiro tempo em nível de atuação. E esses três jogadores, eles vêm decidindo os jogos a favor do Atlético. O Humberto Loser conseguiu criar essa dinâmica, e eu venho citando ela aqui no canal há algum tempo, em que o Rato, o Charlie, o Jorginho, eles ocupam muito bem aquela região central da defesa adversária e conseguem abrir espaço, conseguem criar jogadas nessas triangulações, na interação entre eles ou na interação entre eles e os jogadores que chegam pelos lados, como por exemplo o Dudu pela direita e o Léo Pereira e o Jefferson pela esquerda, né, especialmente o Léo Pereira. Então o Atlético consegue envolver as defesas adversárias. E o Jorginho, entre estes que eu citei, ele teve um segundo tempo impecável. Participou diretamente nos 4 gols do Atlético. Fez o primeiro, deu passe para o segundo, deu passe para o terceiro. No quarto é ele quem finaliza e no rebote o Rickson faz o gol. Então, uma partida exuberante do Jorginho. O Jorginho sempre tem com ele algo, e eu cito isso há alguns anos. Quando o Jorginho joga, o time joga. Ele é um jogador que faz a equipe evoluir. Quando ele está bem, quem está ao lado dele cresce de rendimento, né? Porque ele é um jogador de muita interação com os companheiros. Então, quando ele está bem, ele consegue facilitar muitas coisas, e o Jorginho, ao meu ver, foi o principal jogador da partida. O Atlético abriu o placar, e quando o Atlético abriu o placar, o jogo mudou. A LDU tentou sair um pouco mais para o jogo. E aí o Atlético passou a jogar com um certo espaço. E com esse certo espaço, aquilo que o Atlético já havia feito com o Goiás lá na Serrinha, um amplo domínio, o Atlético conseguiu reeditar hoje diante da equipe da LDU também com um amplo domínio. Então foi um segundo tempo em que o Atlético fez 4 gols em uma equipe tradicional do futebol sul-americano, né? A LDU não é qualquer time. A camisa da LDU é uma camisa pesada dentro do nosso continente, campeã da Libertadores, campeã da Copa Sul-Americana. Não coloca a LDU como morta, porque perdeu esse jogo. Os jogos em Quito são muito diferentes. As equipes, os outros 3, o Atlético, o Defensa e Justiça, Antofagasta, terão muita dificuldade em pontuar lá em Quito. A LDU costuma, por várias vezes, fechar a pontuação dentro de casa. Então não se iludam, né? O Atlético goleou, fez um grande jogo, mas não coloquem a LDU como morta, porque o time equatoriano não está. Evidentemente, se perder mais um jogo, como esse próximo, por exemplo, diante do Antofagasta, aí está fora da disputa. Mas eu vejo o time equatoriano ainda dentro, justamente por essa força dentro de casa. Mas o Atlético fez, e fez muito bem o seu dever. No pré-jogo eu destacava, o Atlético precisava vencer o jogo, porque como classifica só um, você não tem margem para erro. Então o Atlético, no ano passado, pagou caro por isso, por não vencer dentro de casa. Neste ano já começou muito bem, já estará na liderança do grupo, a não ser que aconteça algo muito diferente do comum lá nesse primeiro jogo no Chile. Mas o Atlético muito provavelmente fecha essa rodada na liderança, e isso é muito bom, porque só se classifica um, então você está na faixa de classificação, né? Quem está em primeiro está na faixa de classificação, e o Atlético tem essa condição graças a essa grande vitória sobre a equipe da LDU. De quem eu gostei no Atlético? Vou começar por um cara que às vezes a gente não cita, Humberto Loser. Humberto Loser conseguiu dar ao Atlético, especialmente ofensivamente falando, um padrão muito interessante de movimentação. O Atlético é um time que já tem algumas jogadas ensaiadas. Você, torcedor que sempre acompanha, pode observar, o Atlético não tem lançado todos os escanteios na área. Muitas das vezes o Atlético sai no escanteio trabalhando a bola. O Atlético tem algumas jogadas ensaiadas em cobrança de falta. A gente já viu isso por mais de uma vez. Inclusive hoje saiu um gol e um golaço do Rainer. Então, isso é mão do treinador. O Atlético tem essa movimentação nesse trio central ali, com o Shailon, que sai da direita para dentro, Jorginho, o Wellington Rato, que tem dado muito trabalho às defesas adversárias. Então isso o treinador tem a mão, e ele precisa ter o seu trabalho ressaltado. Gostei muito. Baralhas, para mim, é uma partida exuberante do Baralhas. Marlon Freitas foi abaixo, não decepcionou, mas foi abaixo do Baralhas, por exemplo. E jogou muito ainda. A questão é que o Baralhas realmente fez uma grande partida. O Jorginho, para mim, o melhor,
do jogo. Shailon, bem no segundo tempo, jogador decisivo, já é o artilheiro do Atlético na temporada, com 7 gols. O Wellington Rato, bem, eu até vejo às vezes o torcedor pegando o pé do Wellington Rato, mas é um jogador que decide muito. O primeiro gol do Jorginho, mais da metade do gol foi do Wellington Rato. Ele deu o gol para o Jorginho fazer, né? Mas a jogada, a criação toda foi dele. Léo Pereira não foi tão bem quanto o trio, mas deu trabalho para a defesa equatoriana. Foram os jogadores assim que eu mais gostei na equipe rubro-negra. O Jefferson, para mim, o mais fraco entre os atleticanos. Né? Não decepcionou, não foi um jogo horroroso, nada assim, não. Ele apenas não atuou no mesmo nível dos seus companheiros, vamos dizer, aqueles que se destacaram dentro do jogo. Luan Poli se sobressaiu com a defesa. Se toma 1 a 0 ali, o jogo poderia caminhar diferente, né? A tendência da equipe equatoriana se retrancar ainda mais, a pressão bater, a cobrança bater. Então o Luan Poli teve a sua importância com aquela defesa no primeiro tempo. Essas foram as minhas principais impressões desta vitória atleticana, e uma vitória que dará ao Atlético, colocará o Atlético muito forte nessa briga pela classificação. O Atlético agora sai para 2 jogos, precisa pontuar nesses 2 jogos, evidentemente, que se voltar zerado, aí fica muito ruim para você brigar, mesmo tendo 2 jogos em casa na sequência, se classifica só um, mas eu vejo condições do Atlético brigar, tanto com Defensa e Justiça lá na Argentina, como depois diante do Antofagasta no Chile, né, que são os 2 próximos jogos atleticanos. Mas eu quero saber de você, torcedor atleticano, né, curtindo esse momento, e tem que curtir, sabe? Porque futebol é isso. Futebol é momento. Tem momentos em que o time passa muita raiva no torcedor, isso eu estou falando dos times em geral. E tem momentos que dá alegrias extremas ao seu torcedor. Então o torcedor não vá naquela, não, que às vezes eu vejo gente falando, tem que ter o pé no chão, não sei o quê. Jogador até pensa que sim, dirigente até pensa que sim, treinador até pensa que sim, mas o torcedor não. Porque se o torcedor for entrar nesse discurso, ele nunca vai ser feliz na vida dele. Porque ele está sempre, não, tem que pôr o pé no chão, comemore o quanto você puder. No dia que não der para comemorar, porque perdeu, deixa de comemorar. Mas quando as coisas acontecem, o torcedor precisa curtir, porque ele sofre demais. Ele sofre para acompanhar o seu time, para pagar ingressos, para comprar camisa, para se locomover para jogos, para assistir jogo de bar de chuva. Aí no dia dele comemorar, ele não vai comemorar. Então o torcedor precisa mesmo extravasar e curtir muito o momento. E o atleticano curta muito o momento que o seu time está lhe proporcionando, né? Porque o futebol, você já conhece, não é sempre assim. Então, quando a fase está dessa forma, você precisa celebrar, e este é o momento de celebração para os atleticanos. Deixe aí a sua mensagem, deixe aí o seu comentário sobre essa magnífica vitória do Atlético sobre a LDU. Um grande abraço a todos vocês, uma boa sorte ao Atlético na sequência da Copa Sul-Americana, e até o próximo vídeo.